Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para algumas perguntas que alguns consideram polêmicas. Porém, nós que temos a Bíblia como parâmetro de vida no contexto original judaico, saiba, a Bíblia é um livro judaico, do povo judeu, inspirado por Deus, porém escrito pelo povo judeu. E há algumas perguntas que fazem para nós, porque há muitas pessoas na internet falando, o que elas creem e dizendo algumas coisas que nem sempre são verdade. Nós sabemos que tudo que é falado em qualquer lugar, na internet, pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, sei lá, pelas mídias, tudo nós temos que ver e averiguar se realmente é verdade. Lembra que lá na Torá, Deus estipulou juízes, 23 juízes, eles tinham que sentenciar uma causa e tinha que ser a maioria. Se fosse alguma sentença de morte, teria que ser unânime, senão não era realizado. Isso Deus se preocupou tudo porque o juízo errado é temerário. Então, nós vamos fazer algumas perguntas aqui polêmicas para muitas pessoas, mas creio que será preciso fazer, Primeiro, o judaísmo realmente não reconhece Yeshua Jesus como Messias? Bom, nós já vimos e estudamos que o judaísmo tem várias ramificações. Tem o judaísmo hoje, por exemplo, ortodoxo ou messiânico. Tem o judaísmo, na época de Yeshua, tinha, o judaísmo farisaico, tinha o judaísmo de saduceus e tinha, por exemplo, o judaísmo dos essênios, entre outras. Então, falar que o judaísmo não reconhece Yeshua, podemos falar que é o judaísmo ortodoxo, não reconhece Yeshua Jesus como Messias. Porém, o judaísmo que é titulado como messiânico reconhece sim que Yeshua Jesus é um Messias, é um Mashiach, é Cristo. Cristo é a tradução, digamos assim, em grego para Mashiach. Ambas as palavras, além de ser ungido, é aquele que virá reinar, sobre tudo e todos, trazer a paz, o 7º milênio, Tikkun Olam, entre outras. Então, falar que o judaísmo não crê em Yeshua ou Jesus como Mashiach é talvez uma ignorância de não saber que o judaísmo se ramifica. E na época de Yeshua, por exemplo, muitos do judaísmo farisaico creram sim que Yeshua era o Messias. Claro que não todos, Nada é unânime, em nenhum lugar. Não é no Brasil, não vai ser em lugar nenhum, muito menos em Israel. Então, para vocês saberem, Yeshua Jesus era fariseu, nós já estudamos isso. O apóstolo Paulo, Shaul, depois de ter reconhecido através de uma visão, de uma revelação, que Yeshua Jesus era o Messias, ele também era fariseu, de família farisaica, judeu também. Outro que era fariseu e que creu que Yeshua era o Messias é Nicodemos, que inclusive ouvia a palavra de Yeshua, os ensinos de Jesus, e também até ajudou na hora do sepultamento. Então, sim, tem uma vertente do judaísmo de judeus que crê sim que Yeshua Jesus é o Messias. Eu estou falando dos judeus aqui de DNA, do haplogrupo J, que acredita sim que Yeshua Jesus era o Messias. Não são todos, assim como nada é unânime, porém os messiânicos são judeus sim e creem que Yeshua Jesus é o Messias.
Os judeus fariseus, na época de Yeshua Jesus, mataram Jesus? Bom, os judeus fariseus, na época de Yeshua Jesus, não mataram Jesus, né? Porque nós já estudamos isso também. Na época de Yeshua Jesus, o templo, o sinédrio, estava com religiosos corruptos, que nem deveriam estar ali e nem levita eram. Tanto é que os levitas verdadeiros estavam no deserto, os essênios. E nessa época do templo corrupto, esses líderes do sinédrio, não todos, porque Nicodemos era um e foi contra, porém a maior parte do sinédrio entregou Yeshua Jesus para ser crucificado pelos romanos. Os romanos, eles que foram quem cravaram os pregos em Yeshua Jesus e quem o crucificaram. Também foram eles que escreveram, o rei dos judeus. Inri, né? Rei dos judeus. E você vê também que é uma polêmica à toa, porque a Bíblia mostra isso. Os líderes corruptos, não todos judeus, né? Nem todos os fariseus crucificando Yeshua, apenas os líderes corruptos. E a Bíblia também fala que todo aquele que pecou matou Yeshua, ajudou a Yeshua a morrer. Porém, não é algo para sentir raiva ou ódio. Nós não devemos, se somos verdadeiramente crentes na Bíblia, em Deus, que está tudo ali escrito, a gente não tem ódio porque a gente sabe que todos nós pecamos, exceto Yeshua, e por termos pecado, ele veio para morrer no nosso lugar. Foi por nossa culpa? Sim, foi por nossa culpa. Porém, ele ressuscitou, ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele voltará e cabe a nós que recebemos tamanho perdão, tamanho presente, agora fazer o que ele nos pediu, o que ele nos ordenou, que a gente obedecesse a Deus de Abraão, Isaque e Jacó e obedecesse os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, que ele nos deu e nos dá entendimento no Espírito de Deus. Então, é uma forma dele agora, mesmo estando vivo, né, nos céus, sabemos que ele voltará em breve, mas enquanto ele não volta, ele vive em nós. É como se cada um de nós, discípulos de Yeshua Jesus, tivéssemos que viver como ele vivia, ou se esforçar, né? Se esforçar, mesmo sabendo que nunca vamos ser iguais a ele, nós vamos morrer nos esforçando em chegar o mais próximo daquilo que ele fazia, daquilo que ele dizia, daquilo que ele vivia. Outra pergunta: Jesus era católico? Ele fundou o cristianismo? Claro que nós vamos fazer vários vídeos, essa é apenas a primeira parte, mas não. Jesus não era católico romano. Jesus, ele não fundou o cristianismo. Pode parecer polêmico, mas eu já vou explicar para vocês. Primeiro, o catolicismo romano, ele só veio a ser criado por homens, não foi por Yeshua Jesus e nenhum dos seus apóstolos, pelo contrário, né? Tanto Yeshua Jesus como seus apóstolos, todos, né? Quase todos, né? João, a gente, né, fala que não acha que ele morreu de forma natural, mas todos os apóstolos, exceto também Yohanan, João e Judas, né, o que traiu Yeshua, e os outros apóstolos todos foram mortos por Roma. E o catolicismo romano, ele só veio a ser criado, fundado por outros homens, 4 séculos quase depois da morte, inclusive, de Yeshua Jesus. Então, não, nenhuma parte da Bíblia você vai ver que Yeshua Jesus, o apóstolo nenhum falou, eu estou criando agora o catolicismo romano. Vai bem de encontro, assim, contra, né? É totalmente contra até o que Jesus acreditava e seguia.